A sociedade moderna não quer que você se cure. Ela lucra com a sua doença. Ela precisa que você permaneça exatamente como você é agora. Barro molhado, moldável, sujo, fraco. Eles te disseram que o seu vício, seja em pornografia, dopamina barata ou validação, é uma doença. Eles mentiram. O seu vício não é uma doença. É um erro de integridade estrutural. Olhe ao seu redor. 99% dos homens são feitos de lama. Ao menor toque de pressão, eles se deformam. Eles perdem a forma. Eles desmoronam sob o peso da ansiedade ou da solidão. Mas existe uma casta diferente. O 1%. Homens que atravessam o fogo e não queimam. Eles vitrificam. Eles endurecem. Como a porcelana imperial. Ferro enferruja. Madeira apodrece. Mas a porcelana? A porcelana sai de um túmulo de 1000 anos, brilhando como se tivesse sido feita ontem. Ela é eterna. A única diferença entre você e essa rigidez absoluta não é talento, é o calor do forno. Hoje, eu vou te entregar a chave do forno. Nós vamos dissecar o protocolo Musubi. Não é autoajuda. É uma tecnologia shintoísta de 800 anos, desenhada para purificar o que os antigos chamavam de Kegare, a sujeira espiritual que corrompe a mente do homem. Mais um aviso: isso vai doer. Para transformar barro em porcelana, a temperatura precisa subir a níveis insuportáveis. O forno queima as impurezas, mas também queima quem você costumava ser. A sua versão fraca não sobrevive a este vídeo. Se você tem medo do calor, saia agora. Volte para a lama. Mas se você está pronto para matar a sua fraqueza e endurecer sua mente para sempre, sele este pacto agora. Inscreva-se para entrar no templo. Olhe para o teclado e comente abaixo: eu não quebro. Isso não é um pedido de engajamento. É um comando direto para o seu subconsciente. Escreva agora. O ritual começou. Vamos falar sobre quem você é às 3:03 da manhã. Vamos chamar esse homem de Lucas. Mas nós sabemos que Lucas é você. A casa está em silêncio. A única luz no quarto vem da tela do celular, banhando o rosto dele em um azul espectral, doentio. A pele dele está oleosa. Os olhos estão vermelhos, secos, vidrados. O quarto ao redor dele é um caos de roupas sujas e pratos velhos, porque o quarto de um homem é sempre o espelho da sua mente. Lucas acabou de ceder. De novo, pode ter sido o site adulto, pode ter sido o jogo, pode ter sido o scroll infinito que drenou 3 horas de vida que ele nunca vai recuperar. O vício muda, mas o resultado químico é o mesmo. Naquele momento, logo após o prazer barato evaporar, o que sobra? O silêncio ensurdecedor. Lucas olha para o teto e sente um peso no peito. Não é apenas tristeza, é uma sensação física de fragmentação. Ele se sente rachado. Ele tenta se prometer que amanhã será diferente. Ele assiste a vídeos motivacionais. Ele grita internamente, mas ele sabe a verdade. Ele é um vaso quebrado. Não importa quanta energia, quanta motivação ou quanta esperança ele tente despejar dentro de si mesmo no dia seguinte, tudo vaza. Tudo escorre pelas rachaduras. Ele não consegue reter nada. O shintoísmo tem um nome para isso: Kegare, estado de murchidão, impureza. Quando Lucas anda na rua, ele desvia o olhar. Ele não consegue sustentar contato visual com outros homens, com mulheres, com a própria família. Por quê? Porque ele sente a sujeira. Ele sabe que é feito de material barato. Ele sente que, se alguém o tocar com força, ele vai se desfazer em pó. A vergonha dele não é moral. Ele não se sente um pecador. Ele se sente um defeito, uma falha de produção. Ele é barro que nunca viu o fogo. E enquanto ele continuar tentando colar os caquinhos com promessas vazias, ele continuará vazando. Ele continuará sangrando o tempo. O que Lucas não entende é que você não conserta um vaso quebrado pedindo desculpas. Você não conserta um vaso quebrado com força de vontade. Você precisa de ouro. E você precisa de fogo. O fundo do poço de Lucas não foi um grito. Foi um sussurro.
Foi o momento exato em que ele percebeu que a motivação é uma fraude. Ele percebeu que tentar colar os pedaços da sua vida com vídeos de 5 minutos e promessas de ano novo é como tentar segurar um tsunami com uma peneira de papel. Ele tentou a moderação. Ele tentou diminuir as doses. Ele tentou ser forte. Mas você não conserta um vaso quebrado gritando com ele. O barro seco não obedece a ordens. Ele só obedece a uma coisa: a reestruturação molecular. Foi na exaustão total, naquele vácuo onde a esperança morre, que Lucas tropeçou em um conceito que os ocidentais ignoram, mas que sustenta a espinha dorsal do Japão imperial há séculos. Ele encontrou o musubi. No shintoísmo, musubi não é apenas uma palavra bonita para tatuar no braço. É a força primordial da criação. É a energia do entrelaçamento. É a capacidade de criar laços, de conectar o espírito à matéria. Os sacerdotes ensinam que a sua vida é definida pela qualidade dos nós que você ata. E Lucas entendeu, com um horror frio, o que o vício realmente é. O vício não é um hábito. O vício é um musubi corrompido. É uma conexão espiritual e biológica, amarrada a uma âncora que te arrasta para o fundo. Ele estava usando sua energia vital, sua força de criação, para nutrir um parasita. Ele estava conectado ao vazio. Para criar um novo nó, você não pode apenas afrouxar o antigo. Você precisa cortar. Você precisa cauterizar a ponta da corda. E aqui é onde a mística antiga colide violentamente com a ciência moderna. O que os sacerdotes shintoístas chamam de purificação de musubi, os neurocientistas da Universidade de Stanford chamam de regulação ascendente de receptores dopaminérgicos. Escute com atenção, porque esta é a ciência que vai salvar a sua vida. Um estudo seminal sobre plasticidade sináptica revelou a mecânica cruel do seu cérebro. Quando você bombardeia sua mente com hiperestímulos, pornografia, açúcar, luz azul, novidade constante, você não está apenas se divertindo, você está fritando o sistema. O seu cérebro, em pânico com o excesso de dopamina, faz a única coisa que pode para se proteger. Ele elimina os receptores. Ele queima as portas de entrada para reduzir o barulho. É por isso que nada mais tem graça. É por isso que o céu parece cinza. É por isso que você precisa de doses cada vez mais extremas, apenas para sentir normal. Você está operando com 10% da sua capacidade de sentir prazer. Você é biologicamente surdo para a vida. A ciência de Stanford é clara, binária e impiedosa. Os receptores não se regeneram com diminuição gradual. Eles não crescem de volta se você reduzir o vício em 50%. Eles exigem o vácuo. Eles exigem a ausência total de estímulo. Eles precisam de fome. O shintoísmo chama isso de misogi, a purificação pela água gelada ou pelo fogo. A neurociência confirma. Somente no deserto da abstinência absoluta, o cérebro percebe o silêncio e começa, dolorosamente, a reconstruir os receptores. Lucas parou de procurar truques. Ele entendeu que precisava entrar no forno. Ele precisava destruir o musubi do vício para permitir que a sua própria biologia se curasse. Não é uma terapia. É uma cirurgia sem anestesia. O protocolo começa. Não com um estrondo, mas com a eliminação. Lucas entra na fase 1. O objetivo aqui não é melhorar. O objetivo é sobreviver ao calor enquanto a impureza derrete. Nós aplicamos os 2 primeiros pilares táticos do protocolo musubi: Chinmoku, o silêncio absoluto, e Souji, a limpeza do templo. Primeiro, Chinmoku. O homem moderno tem pavor do silêncio. Você anda na rua com fones de ouvido. Você dorme com a TV ligada. Você come rolando o feed. Por quê? Porque o silêncio é um espelho. No silêncio, você ouve o som das suas próprias rachaduras. Você ouve a mediocridade gritando. O protocolo exige que Lucas corte o ruído. Sem música, sem podcasts, sem notícias, sem voz humana desnecessária. Ele deleta os aplicativos.
Todos eles. Ele desliga o roteador à noite. E o que acontece? O cérebro dele entra em estado de choque. O silêncio não é paz para um viciado. O silêncio é um ataque. Sem a distração constante, os pensamentos reprimidos de Lucas sobem à superfície, como cadáveres em um lago que está secando. Ele é forçado a encarar quem ele é. Isso é Tinmoku. É sentar-se imóvel enquanto a sua mente tenta fugir do próprio corpo. É aqui que o barro começa a esquentar. Se você não consegue ficar sozinho em um quarto vazio por 1 hora sem buscar distração, você não é um homem livre. Você é um animal de estimação dos seus impulsos. Imediatamente, ele aplica o segundo pilar, Souji. No Ocidente, limpar o quarto é uma tarefa doméstica chata. No Shintoísmo, Souji é um ritual teológico. O estado do seu ambiente físico é uma manifestação direta do estado do seu espírito. Se o seu quarto é um chiqueiro, sua mente é um chiqueiro. Você não pode construir uma mente de porcelana vivendo em um aterro sanitário. Lucas não apenas arruma, ele purifica. Ele trata o quarto como se fosse o interior de um santuário antes da visita do imperador. Ele remove o lixo. Ele estica os lençóis com precisão militar, sem rugas, esticados como a pele de um tambor. Ele organiza a mesa. Cada objeto deve ter um propósito ou deve ser incinerado. Ao ordenar a matéria ao seu redor, ele envia um sinal de autoridade para o caos dentro de si. Ele está dizendo ao seu subconsciente: eu comando o espaço. Eu comando a matéria. Logo, eu comando a mente. Mas então, o forno atinge a temperatura crítica. A abstinência bate, e ela não bate como tristeza. Ela bate como febre. O corpo de Lucas reage à falta da dopamina barata como se estivesse morrendo de fome. Ele sua frio. As mãos tremem. A ansiedade se aloja na garganta como um pedaço de vidro. O cérebro dele, esse viciado traiçoeiro, começa a negociar. Só uma olhadinha. Só hoje, amanhã começamos sério. Você merece um descanso. A voz é sedutora. É a voz do barro implorando para continuar úmido e disforme. É a voz da lama que teme o fogo. Lucas sente uma dor física, uma coceira na alma que não pode ser coçada. A maioria dos homens desiste aqui. A maioria sai do forno, corre para o alívio imediato e volta a ser frágil. Eles preferem ser quebrados e confortáveis do que inteiros e vitrificados. Mas Lucas se lembra do musubi. Ele entende que essa dor não é a morte. Essa dor é a fraqueza saindo do corpo. É a impureza queimando. O forno não está te matando, Lucas. O forno está cozinhando a sua nobreza. Ele aperta os dentes. Ele encara a parede branca. Ele não se move. Ele deixa queimar, porque ele sabe que do outro lado do fogo não existe mais o menino que chora. Existe apenas a estrutura rígida, inquebrável, eterna. Lucas sobreviveu ao silêncio. A primeira camada de barro secou, mas agora ele enfrenta um inimigo muito mais insidioso do que a própria mente. Ele enfrenta o outro. Você já notou? Quando você decide parar de beber, seus amigos não te parabenizam. Eles insistem para que você tome só uma. Quando você decide comer limpo, a família zomba da sua dieta de passarinho. Quando você decide construir um império, eles perguntam por que você não relaxa. Isso não é coincidência. Isso é um mecanismo de defesa coletivo. O shintoísmo tem um ritual brutal para lidar com isso. Enkiri. A tradução literal é o corte do nó. Na cultura ocidental, somos ensinados a manter pontes a todo custo. O protocolo musubi ensina o oposto. Se a ponte leva a um lugar em chamas, exploda a ponte. Lucas começa a aplicar o Enkiri. Ele percebe que 90% das suas amizades não eram baseadas em lealdade, honra ou visão compartilhada. Eram baseadas em vícios compartilhados. Eram amigos de copo, amigos de jogo, amigos de reclamação. Eles se reuniam não para crescer, mas para validar a própria mediocridade em grupo. Quando Lucas se retira, ele quebra o pacto silencioso do fracasso. A ciência comportamental chama isso de
dissonância cognitiva projetada. Quando seus amigos veem você endurecendo, saindo da lama e entrando no forno, isso funciona como um espelho. A sua disciplina ofende a preguiça deles. A sua luz revela a sujeira nos cantos da vida deles. Eles não querem que você volte porque sentem sua falta. Eles querem que você volte porque o seu sucesso é a prova viva de que a fraqueza deles é uma escolha. Você ficou chato, Lucas. Você está muito sério, parece um velho. A vida é curta, cara. Aproveita. Eles bombardeiam o celular dele. Convites para festas, para o bar, para perder tempo. Antes, Lucas cederia. Ele riria, faria uma piada autodepreciativa e voltaria para a lama para não ser o estranho. Mas agora, Lucas está no processo de vitrificação. Ele não reage com raiva. O homem de porcelana não discute com o barro. Ele aplica o silêncio. Ele entende que explicar a sua jornada para quem não tem ouvidos para ouvir é desperdiçar energia vital. Ele recusa os convites, sem desculpas longas. Não, uma palavra completa, uma sentença de morte para o passado. Simultaneamente, ele blinda a fisiologia com o quarto pilar, a alimentação sóbria. Você não pode ter uma mente de aço em um corpo inflamado. O protocolo exige a eliminação de alimentos que causam picos glicêmicos e névoa mental. Lucas para de comer lixo processado. A neurociência do intestino, o segundo cérebro, confirma que a inflamação sistêmica via nervo vago é um dos maiores gatilhos para recaídas. Se o seu corpo está inflamado, seu córtex pré-frontal, a sede da vontade, enfraquece. Lucas come para nutrir a estrutura, não para entreter a língua. Ele come como um atleta olímpico, como um monge guerreiro. O isolamento agora é total. Ele perdeu os amigos. Ele perdeu o conforto da comida lixo. Ele está sozinho. E pela primeira vez em anos, ele sente algo estranho. Poder. A solidão deixou de ser um buraco vazio e se tornou uma fortaleza. Ele não está sozinho porque foi abandonado. Ele está sozinho porque se elevou a uma altitude onde o ar é rarefeito demais para os fracos respirarem. Mas o universo não entrega a coroa de ouro sem exigir sangue. A calmaria é uma armadilha. Dia 21. O número mágico que os gurus adoram citar como o dia da cura. Mentira. O dia 21 é frequentemente o dia da emboscada. Lucas está confiante. Ele acha que venceu. E é exatamente aí que o golpe vem. Não é um desejo súbito. É um evento externo. O carro quebra e a conta é astronômica. O chefe o humilha publicamente no trabalho. A garota que ele gostava posta uma foto com outro. O gatilho é irrelevante. O que importa é o cortisol. O estresse inunda a corrente sanguínea de Lucas como ácido. Nesse momento de dor aguda, o cérebro reptiliano, que estava adormecido, esperando uma brecha, acorda gritando. Ele oferece a solução antiga. A via neural do vício, que parecia apagada, acende como um letreiro de neon em Las Vegas. Vai doer menos se você usar. Só hoje para aliviar o estresse. Ninguém vai saber. A vontade não é um pensamento, é um espasmo físico. O peito aperta. A visão de túnel se instala. Lucas está à beira do colapso. Ele está prestes a quebrar. O barro está sob pressão máxima. E se ele não tiver endurecido o suficiente, ele vai explodir em 1000 pedaços. É aqui que o menino morre e o homem nasce. Lucas não tenta pensar positivo. Você não combate um demônio biológico com pensamentos felizes. Ele aciona o protocolo de emergência Musubi, 4 passos táticos, brutais e imediatos para interceptar o comando de recaída antes que ele chegue às mãos. Passo 1. A respiração de fogo. Lucas não negocia. Ele imediatamente altera sua fisiologia. Ele começa a respirar ritmicamente, forçado, rápido, pelo nariz. O diafragma bombeia. Ele hiperoxigena o sangue. Isso não é misticismo. É alcalinização do sangue para reduzir a acidez do estresse e forçar o sistema nervoso simpático a focar na respiração, não no desejo.
Ele se torna o fole do próprio forno. Passo 2. O contrato de honra. Ele saca do bolso um papel dobrado, desgastado pelo suor. No dia 1, ele escreveu, à mão, com tinta, porque o digital é efêmero, exatamente por que ele começou. Ele escreveu o nome das pessoas que duvidaram dele. Ele escreveu a visão do homem que ele quer ser. Ele lê em voz alta. A voz treme, mas ele lê. Ele traz a lógica de volta para a sala, dominada pela emoção. Passo 3. A imersão gelada. Misogi de emergência. A mente ainda está gritando. A respiração não foi suficiente. Lucas vai para o banheiro. Ele não liga a água morna. Ele joga água gelada no rosto ou entra no chuveiro na temperatura 0 absoluta. O choque térmico é instantâneo. O reflexo de mergulho de mamíferos é ativado. A frequência cardíaca cai. O choque do frio é tão violento que o cérebro esquece o vício por um segundo para focar na sobrevivência térmica. Ele reseta o hardware. Passo 4. A visualização da morte. Memento mori. Molhado, tremendo, mas sóbrio. Lucas se olha no espelho e faz a pergunta final. A pergunta do samurai. Se eu morrer daqui a 10 minutos, eu quero morrer com o celular na mão, sujo, derrotado, escravo de um pixel? Ou eu quero morrer em pé, lutando contra a minha própria natureza? A resposta corta o desejo como uma katana. O vício recua, não porque Lucas negociou com ele, mas porque Lucas o intimidou. Ele provou para a própria biologia que a sua vontade espiritual é mais forte que o instinto animal. Ele sobreviveu à crise. E quando você sobrevive à crise sem ceder, algo mágico acontece. As rachaduras não abrem, elas se preenchem. O calor que deveria ter destruído Lucas acabou de fundir o material. Ele agora é mais duro do que era 10 minutos atrás. Ele passou pelo fogo. Agora, ele está pronto para o ouro. Lucas sobreviveu à noite escura da alma. Ele atravessou o fogo da abstinência e não foi consumido. Mas agora, ele enfrenta o perigo final, o vazio. Quando você remove um vício que ocupava 40% da sua banda mental, sobra um buraco, um silêncio oco. A maioria dos homens recai aqui não por desejo, mas por tédio. A mente, aterrorizada pelo espaço vazio, tenta preenchê-lo com lixo novamente. É a lei do vácuo. Se você não plantar flores, ervas daninhas crescerão automaticamente. É aqui que Lucas aplica o quinto e mais belo pilar do protocolo, Kintsugi. Você já viu as tigelas de chá dos imperadores japoneses? Quando uma cerâmica valiosa quebra, eles não a jogam fora. Eles não tentam disfarçar a rachadura com cola invisível. Eles fazem o oposto. Eles misturam laca com pó de ouro puro e preenchem a fenda. A rachadura, que era um sinal de fraqueza, torna-se a parte mais forte e mais valiosa da peça. A história do dano torna-se a arte. Lucas entende que não pode apagar o passado. Ele não pode apagar os anos que perdeu para a pornografia, para a preguiça ou para o medo. Essas são as suas rachaduras. Mas, em vez de olhar para elas com vergonha, ele decide preenchê-las com ouro. Ouro, neste contexto, é competência. Lucas pega toda a energia obsessiva que ele usava para destruir a própria vida e a redireciona com violência para a construção. Ele não lê um livro. Ele devora bibliotecas. Ele não faz exercícios. Ele reconstrói a arquitetura do próprio corpo. Ele aplica a sublimação, um conceito que Freud tocou, mas que os samurais dominaram séculos antes. A energia sexual e a agressividade não são suprimidas. Elas são transmutadas em ambição, em trabalho, em legado. A ciência moderna chama isso de neuroplasticidade dirigida e estado de flow. O cérebro de Lucas, faminto por dopamina, descobre que pode obter essa substância não através do consumo passivo, mas através da conquista difícil. Cada página lida, cada peso levantado, cada projeto concluído é uma camada de ouro sendo aplicada na cicatriz. Para garantir que o ouro se fixe,
Ele utiliza o sexto e último pilar, a oferenda diária. Toda manhã, Lucas realiza um ritual mental. Ele não reza para deuses distantes. Ele faz uma oferenda de gratidão à sua própria mortalidade. Ele visualiza o homem que ele poderia ter sido se tivesse continuado no vício. Aquele homem triste, cinza e quebrado do bloco 1. E ele agradece por ter matado aquele homem. Essa gratidão não é suave, é feroz. É o combustível que mantém o forno aceso. A transformação acontece. Lucas para de contar os dias. Ele para de dizer, estou limpo há 30 dias. Um homem de porcelana não conta há quanto tempo não é barro. Ele simplesmente é. O esforço desaparece. A disciplina deixa de ser um peso e se torna a sua natureza. Onde antes havia uma rachadura vulnerável, por onde a energia vazava, agora existe uma linha sólida de ouro maciço. O lugar onde ele foi quebrado agora é o lugar onde ele é indestrutível. O tempo passa. O fogo fez o seu trabalho. O barro secou, foi cozido, foi pintado e foi vitrificado. Lucas entra em uma sala. A mudança não é apenas interna. Ela vaza para o ambiente. As pessoas sentem. Há algo perturbador na presença de um homem que dominou a si mesmo. Ele carrega uma gravidade que não existia antes. Antes, Lucas era reativo. Se alguém o insultava, ele quebrava. Se uma mulher o rejeitava, ele rachava. Se o mundo o pressionava, ele se deformava. Ele era poroso. Tudo entrava. Tudo o afetava. Agora, ele é porcelana imperial. Ele é liso. Ele é frio ao toque, mas inquebrável sob pressão. As críticas batem na superfície vitrificada da sua mente e escorregam sem deixar um arranhão. A ansiedade tenta se agarrar, mas não encontra porosidade onde se fixar. Ele se tornou impermeável à mediocridade alheia. Os antigos amigos, aqueles que riram dele na fase 2, agora o olham com uma mistura desconfortável de respeito e medo. Eles percebem que não podem mais acessá-lo. Ele está em uma frequência diferente. O olhar de Lucas é firme, não desvia. A postura é ereta, não por arrogância, mas porque a coluna vertebral de um homem livre é sustentada pela honra, não pelo medo. Ele não precisa falar que mudou. O resultado grita no silêncio. Ele atingiu o estado que os mestres Zen buscam, a mente imóvel, Budoshin. O mundo ao redor pode estar em chamas. O caos pode reinar na economia ou na política. Mas Lucas permanece intacto. Ele é um santuário ambulante. Ele percebe, finalmente, a grande ironia. O vício que quase o destruiu foi o catalisador necessário para a sua grandeza. Sem a quebra, não haveria espaço para o ouro. Sem o fundo do poço, não haveria a necessidade da escalada. Ele não é um ex-viciado. Ele é um sobrevivente do forno. Ele é uma obra de arte forjada na dor. Escute-me agora. Olhe para as suas mãos. Você tem uma escolha a fazer nos próximos 10 segundos. O protocolo Musubi não é um desafio de 30 dias. Não é uma dieta detox para você fazer e depois voltar para o lixo. O protocolo é uma sentença de morte para quem você é hoje. A maioria de vocês vai fechar esse vídeo e o algoritmo vai sugerir um vídeo de gatos, ou uma fofoca de celebridade, ou uma mulher sem roupa. E o seu cérebro de barro, viciado em ser fraco, vai clicar. E o ciclo vai recomeçar. Você vai continuar rachado, vazando sua energia vital, culpando o mundo pela sua infelicidade, esperando um salvador que nunca virá. Mas alguns de vocês, uma minoria absoluta, sentiram o calor. Vocês entenderam que a dor que vocês sentem agora não é o fim, é o convite para o forno. Vocês entenderam que a única maneira de parar de sangrar é cauterizar a ferida com ouro. A questão não é se o protocolo funciona. A ciência de Stanford prova que funciona. A história dos samurais prova que funciona. A questão é, você aguenta o calor? Você tem a coragem de matar a sua versão medíocre para dar à luz o homem que você deve ser? Torne-se porcelana. Deixe o mundo bater em você e quebre a mão de quem tentar te destruir. Mas cuidado,
Quando você começa a brilhar, você atrai mariposas e você atrai predadores. A rigidez traz um novo perigo, a inveja oculta, o olho gordo daqueles que não suportam ver o seu ouro. Você precisará se defender espiritualmente. No próximo vídeo, eu vou abrir os pergaminhos proibidos e te ensinar a técnica do espelho de Iata, como devolver a energia negativa para o remetente com juros compostos. Se você sobreviveu até o final desta transmissão, você já está dentro do forno. O algoritmo precisa saber quem são os fortes, quem são os generais desta nova legião. Não saia daqui sem deixar a sua marca. Comente abaixo agora. O ouro preenche as rachaduras. Vamos ver quantos de nós restaram quando a fumaça baixar. A aula acabou. Agora, o trabalho começa.